Boa noite a todos. Hoje eu fiz um convite, né, para falar sobre esse livro Caminho, Verdade e Vida. E o tema de hoje é o item 144, que temos com Cristo. Isso nos foi passado e para nós falarmos desse assunto. Aqui o que entendemos dessa mensagem que está no Evangelho de Marcos. Antes disso, vamos fazer uma prece para nós começarmos o nosso trabalho de hoje. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que dá a cada um de nós de fazermos esse trabalho de divulgação da doutrina tão importante para nós, para que todos possam entender e compreender a mensagem do Cristo que está impregnada no contexto dessa mensagem que será passada hoje. Agradeço, Senhor, obrigado pela oportunidade. Assim seja. Bom, hoje, desse tema, como falei, e a mensagem que vem de início é de Marcos, capítulo 1, versículo 24. O que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E nessa mensagem, eu fiz uma breve retrospectiva nesse Evangelho de Marcos. E nesse Evangelho, essas palavras que foram ditas para Jesus são de um espírito que ele chama no Evangelho de imundo, um espírito ainda desequilibrado, um espírito ainda que está num mundo ainda escuro, das trevas ainda, e perturbando um irmão, e falou para Jesus isso. E Jesus responde de uma maneira sucinta, sem discussão, sem alarde nenhum, nem querer fazer, mandou ele calar e sair dele. E com essa autoridade que Jesus tem, esse espírito se desvencilhou e saiu, reclamando, mas saiu. Então, a gente vê que nessa primeira mensagem desse tema, né, nos diz o seguinte, que devemos ter muito cuidado com os espíritos que estão aí, nos perturbando, muitas vezes nos influenciando, e a gente tem que ter muito conhecimento, estudar bastante para entender exatamente isso e cair menos nessas sugestões, né, que ele nos mostra a cada dia. E a gente indo para o texto desse tema, ele fala: grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Quando ele fala isso, é que o grande erro de muitas pessoas ainda é entender que Jesus acabou ali, quando foi crucificado, e ali não. Ali foi o início mais profundo, né, da mensagem que está sendo dada até hoje, por ele, deixada para que possamos ainda entender. Muitos ainda não entendem ainda essa mensagem, mas é o caminho que nos leva ao equilíbrio de nosso ser, de nossa alma. Porque hoje eu estava escutando uma mensagem de um médico em que ele fala, é doutor, não sei o que, o sobrenome frutuoso. E ele falando exatamente isso, das pessoas se cuidarem mais da alma. Porque o corpo, ele vai acabar, e a alma é eterna. Então, quando a gente segue o Evangelho de Jesus, o que Jesus nos fala, ele fala exatamente para termos cuidado dessa vida futura, o que nós vamos passar lá na frente. E conseguimos, nisso aí, equilibrarmos nossos pensamentos e seguimos sempre nessa direção, para que possamos sempre não nos atrasarmos, né, nessa mensagem. E ele continua aqui. Jesus continua caminhando em todas as direções, exatamente isso. Todas as direções do mundo. Seu evangelho redentor vai triunfando palmo a palmo
no terreno dos corações. Exatamente. Palmo a palmo, devagar. E vai conquistando, e vai fazendo um terreno, e esse terreno vai aumentando, e vai passo a passo, caminhando para frente, sem volta. Isso é que nos dá a força e saber que aquilo ali é a verdade, aquilo ali é a nossa segurança, sempre, nesse caminho. E continuando, semelhante circunstância deve ser lembrada porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Exatamente. É como se fala muito aqui no SELEC, muitas vezes, das perturbações que há. Quanto maior as pessoas têm posições dentro do SELEC, mais essas são mais visadas por esses espíritos que querem desarticular tudo isso. E usa também outras pessoas para desequilibrar. Então a gente tem que estar muito esperto realmente e observando isso, para que possamos não cair nessas sugestões que são feitas e aprendermos sempre a lidar. Não é que a gente não caia nenhuma vez, mas a gente vai cair bem menos, porque quando a gente começa realmente a estudar, a entender e compreender o que se passa nos nossos pensamentos, conhecer os nossos pensamentos. A gente tem que conhecer os nossos pensamentos. Quem sou? O que penso? Porque quando vier essas ideias diferenciadas, essas ideias subjetivas que nos faz mudar as nossas atitudes, a gente fica, peraí, isso aqui não sou eu. Isso aqui tem alguma influência. E a gente tem que pensar realmente nisso. Olhar sempre o que Jesus nos ensina, a verdade sempre, a condição moral de cada um é importantíssima para nós podermos caminhar de braços dados com Jesus, hoje e sempre. E continuando, ele fala, refere-se o evangelista a identidades perversas que se assenhorevam de corpo de criatura. É como nesse caso desse irmão que era possuído, né, dentro da sinagoga, em que veio isso aí para a gente perturbar, né, querer desequilibrar. E Jesus, na sua tranquilidade, falou aquilo ali com a moral, com a autoridade que tem, e aquele espírito desfilhou. Então, a gente hoje está sujeito a exatamente isso, a ser tomado, como eu falei antes, e ter entendimento de que aquilo ali não é o certo, aquilo ali tem alguma coisa errada. Então a gente tem que controlar muito nossos pensamentos, nossas ideias, para a gente não cair muito nessas sugestões erradas que vêm, né? Muito desses espíritos que querem desequilibrar todo o nosso, como vou dizer assim, nossas ideias, né? O que a gente pensando na nossa vida, o que nós queremos realmente da nossa vida. Ele continua também, entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Exatamente. É como ele fala assim, muitos lugares e muitos países são sugestionados, porque é como se diz, quando você não tem o conhecimento, quando você não tem a ideia do que está ali acontecendo, não sabe, você é mais fácil ser influenciado, você é mais fácil ser sugestionado, você é mais fácil ser dominado. E isso é que faz muito nessas organizações, muitas vezes, que propagam coisas que realmente vai de encontro todo o ensinamento do Cristo. E eles têm muita força porque eles pegam organizações poderosas que nos fazem entender isso, como a gente vê hoje no dia a dia aí, dessas coisas, dessas ideias, desses países, muitas vezes com ideias totalmente loucas, matando e querendo aborto, querendo essas coisas todas. E a gente sabe que isso está errado, que isso não é certo, porque a gente conhece que desde antes da concepção já existe um processo de seleção para aquele espírito nascer naquele óvulo, naquele casal. Então a gente já sabe que tudo aquilo ali já vem planejado. E quando tentam quebrar isso aqui, é porque exatamente existe uma influência para poder quebrar todo o sistema que existe nesse processo da vida, né? Na vida humana.
existe esse processo no mundo espiritual e eles querem quebrar isso, esse processo. Exatamente através disso, de quebrar através do aborto. É como se você parasse e cortasse aquilo. E continuando aqui, mais essa. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surge sob os nomes de discórdia e tirania. No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. É exatamente isso. A ambição, o desejo de poder, o egoísmo de estar sempre certo. Eu sou a pessoa correta, eu tenho a verdade e eu quero sempre mais. Porque o grande erro ainda, né, das pessoas, quando não tem o conhecimento espiritual, e achar que aqui, o material aqui, é o bom, que é o que vai nos engrandecer mais, mas a gente não sabe que isso aqui é tudo momentâneo. E a prova é tanta que nesses intempéries da vida, da natureza aí, das enchentes, das tempestades que há, de furacões, de tudo, e mostra, aquilo é a pura realidade das guerras, de tudo, em que as pessoas acham que tinham tudo e na verdade não tinham nada, porque tudo acabou, tudo foi levado, tudo foi sucumbido ali, e mostra que o que é material realmente é perecível aquilo ali. É como se aquilo ali fosse ilusório. Eu falo sempre que aquilo é uma ilusão que a gente passa na vida. É isso que a gente tem que entender. Então a gente tem que ter muito cuidado nesses itens assim, que é a ambição, o egoísmo que a gente tem ainda, que controlar e combater. E nas religiões e nas ciências, organizações sagradas no progresso universal, acode pelas dominações do orgulho, da vaidade, do dogmatismo e da intolerância sectária. É exatamente isso, que ele fala exatamente do orgulho, que é a grande chaga, né? A inveja. Isso tudinho nos traz sempre como vou dizer assim, como ele fala, a intolerância, né, intransigente, a visão estreita, o apego. Ele fala nesse dogmatismo, nessa intolerância. E o dogmatismo é que diz que o homem é capaz de dizer a verdade absoluta. O dogmatismo ele fala isso, que o homem tem a verdade absoluta e, na verdade, quem tem a verdade ainda? Não é? Estamos à procura de saber exatamente a verdade. E a verdade a gente vai encontrar nos ensinamentos do Cristo. É isso que a gente vai ter que encontrar. Ali a gente tem que encontrar a verdade. Estamos ainda procurando essa verdade, porque ainda não entendemos ainda, mais de 2000 anos atrás, o que Jesus quer de cada um de nós. A verdade. Que entendemos essa verdade. Esse ensinamento que ele nos traz sempre. É isso que a gente pede. Aí, veja, aí como eu estava pesquisando antes, preparando esse trabalho, e ele fala exatamente disso, dessa intolerância, do dogmatismo, dessa vaidade e do orgulho, né? Esse mal que assola a humanidade, que é o orgulho, e que a gente tem que combater diariamente, cada um de nós, né? Isso é uma verdade que a gente tem que combater. E ele fala exatamente isso assim no item 8. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão dos espíritos perversos, os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. É exatamente isso, porque aí ele fala aqui, ó, a perseguição, né? Sofre perseguição dos espíritos e muitas vezes são usados para atingir pessoas definidas, exatamente isso. As instituições, como ele fala, são as mais atacadas, principalmente as igrejas. Elas são para desarticular, para mostrar fraqueza, que aquele padre é assim, assado, aquele pastor é assim, assado, aquele palestrante
aquele dirigente erra muito, entendeu? E coloca sugestões para ele cair. Muitas vezes, como a gente vê aí, sofrendo na justiça, porque teve relações com outras mulheres, com criança, com tudo isso, que assassinou, que bateu, que. Para você ver que as sugestões são tão grandes em cima disso, porque muitas vezes, quando eu converso, tem um cliente nosso que é um pastor, e ele é muito aberto, e quando eu falo exatamente dessas coisas com ele entende e ele faz. Porque as pessoas criminalizam até uma religião, o espiritismo, como os evangélicos, como o catolicismo, por causa de uma pessoa que erra. E ele não sabe que aquele ali é um ser humano igual a ele, cheio de erros e sugestionáveis, porque eles conseguem ser induzidos por esses espíritos, muitas vezes porque não entendem. Para você ver, até os espíritas também são sugestionáveis. De vez em quando está dentro do. E os caras estão achando que está no caminho certo e acreditando naquela verdade. E normalmente é sugestões que estão sendo feitas. E tem que vir para dizer assim: não caia nessa. Você está no caminho errado. Pare. O caminho não é esse, não. Vamos parar por aqui e vamos voltar e ver onde a gente tem que continuar ali e parar com isso. Porque isso é o tempo todo, isso não vai parar agora. Estamos num mundo de expiação em prova ainda, caminhando para uma regeneração. Segundo Emmanuel, talvez demore mais de 300 anos para a gente conseguir, ou mais. Porque isso é como se diz assim, o caminho é relativo, vai depender da gente. Como nós somos tratados de uma maneira em que nós é que decidimos nossas escolhas, tudo que nós falamos e que nós agimos e que nós dizemos, somos nossa responsabilidade. Tudo é nossa responsabilidade, não é de ninguém não, porque a gente escuta um pastor, escuta um padre, escuta um palestrante e segue aquela ideia que é errada, mas você quem decidiu, foi você. Você é a pessoa que foi induzido naquilo e aceitou aquilo como uma verdade. Então você vai se responsabilizar. Entende? A sua parte é essa. É como aquele cara que o caba manda matar. Sim, quem é o assassino aí? É ele. O outro foi quem mandou. Mas ele podia dizer assim, eu não vou. Não é? Quer dizer, a opção é sempre dele. Sempre vai ter a opção de sua escolha. Sempre tem o livre-arbítrio de cada um. Então as escolhas são de cada um e cada um é responsável pelos seus atos. Cada um sabe o que tem que plantar, porque sabe o que tem que colher. Porque a colheita vai ser sempre a nossa, o que vamos ganhar. A colheita é sempre o que saber o que vamos ganhar. O que é que vamos ganhar? É a colheita. Tudo que plantamos, vamos receber lá na frente. E isso é que a gente vai ganhar lá na frente. Talvez, na área das dificuldades, do terreno, da dificuldade, mas eu estou plantando coisa boa. É difícil, é complicado, o terreno é pedregoso, vai nascer, mas estou tirando pedra aqui sobre pedra para poder começar a plantar. E vou ter que colher coisa boa. E não plantar coisas ruins, porque é a facilidade, e vou-me embora, e lá na frente a gente vai ter que arcar com as consequências, com o que vamos receber. Então, quando Jesus fala exatamente, e Emmanuel aqui nesse texto, ele fala que as instituições sofrem muito, e realmente sofrem muito, muito mesmo. A gente vê, e quando você estuda a doutrina espírita, ela mostra as dificuldades de antigamente dos centros, né, que eram muito mais difíceis do que hoje, muito, muito, muito mesmo, porque havia discriminação, não é? Eram tratados como feiticeiros, não é? Pessoas que queriam saber do futuro e ficavam enganando, quer dizer, então eles eram tratados de todas essas coisas. E nisso havia ainda muita influência desses espíritos, em que criavam as discórdias dentro, muitos, existe, quando a gente lê essas anotações desses
livros antigos e ele mostra exatamente a dificuldade que tinha essas pessoas, viu? Eu digo que hoje a gente está bem mais aliviado, bem mais consciente. Por isso que eu digo sempre, a plantação de Jesus, de Deus, é assim, ó, passo a passo. É passo a passo. E a gente vai entendendo, e mais pessoas vão entendendo, e no isso a população vai compreendendo. Você vê o que aconteceu na França, a dificuldade que teve ali naquele país, que foi onde nasceu o Espiritismo, né? Nasceu o Espiritismo ali, e as dificuldades que eles passaram. Imagine o que sofreram aquelas pessoas, as perseguições daqueles, tudo isso. Foi muito perseguição. Criaram muitos celeumas, enganaram os médios para ganharem dinheiro. Quer dizer, eles mudaram as ideias de que era o Espiritismo e querendo ganhar ainda. E foi mostrado que aquilo ali era uma coisa espiritual e os caras queriam ganhar coisa material. E é exatamente isso que errou muito o Espiritismo. Porque as pessoas ainda estão sugestionáveis pelo materialismo. O materialismo é muito forte ainda. O materialismo é muito forte e a gente tem que ter muita consciência de que aquilo ali. Por isso que eu digo, tem que ter esse orgulho, essa vaidade, essa ambição, essa inveja dentro da gente, porque só nos faz botar para baixo, sabe? Nos atrasar. E, como já falamos outras vezes em nossas reuniões aqui, vamos ter que voltar de novo para refazer tudo novamente e tentar mudar, e melhorar cada dia. É isso que a gente tem que fazer. Eu vou passar para outro item aqui, para a gente conversar um pouco sobre isso. E quando Jesus se aproxima, através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa. O que temos com Cristo? O que temos a ver com a vida espiritual? Quando ele fala esse texto assim, exatamente é isso. Como eu falei antes, as pessoas ainda não entendem o mundo espiritual. Não aceitam. E acham que morrer acabou, morrer terminou. E é exatamente isso que eles querem. Que nós não abrimos nossos olhos e entendemos que existe outra vida. E o cara, a pessoa esse espírito só vai acordar quando estiver do outro lado. Eita! E agora? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Como a gente fala aqui com muitos espíritos que dizem sempre, eu quero ir para minha casa, eu quero ir para minha casa. Sim, você quer ir para sua casa? É. Ou então, eu estou na minha casa e ninguém me escuta. Imagina o sofrimento das pessoas assim, que não entendem que aquilo ali já fez uma mudança na vida dele e ele não entende que mudou, que ele não está mais ali. Ele está, mas não está, porque ele partiu para outro mundo. Ele está vendo uma coisa que ele não tem participação nenhuma mais. Ele não tem mais. Ele agora é espírito. Ele não deixou de ser um espírito material. Ele agora é um espírito imaterial. Ele não tem mais materialidade. Então a dificuldade dele é que ele não tem interferência mais ali, naquele meio. Então a dificuldade é exatamente essa, que as pessoas entendam que existe um mundo espiritual e que possamos, através dele, mudar a nossa concepção de vida para aprender. Quando passarmos do outro lado, ter menos dificuldade de entendimento, saber escolher que caminho. É difícil, né? Porque às vezes a gente imagina esse mundo do outro lado, mas ninguém sabe como saímos de lá. Só quando voltarmos é que vamos saber em que estágio nós estávamos, em que caminhada fizemos, em que patamar nos foi colocado agora. É isso que a gente tem que entender e pedir muito a Deus a ajuda e a espiritualidade que nos auxilie, praticando sempre o bem, procurando fazer o que Jesus nos ensina a cada dia. É isso que faz. E, voltando aqui para esse texto, é preciso permanecer vigilante, como ele diz, à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes das falsas ciências. Exatamente aí é o grande problema
que a gente tem que enfrentar as sutilezas desses espíritos. São muito inteligentes, têm paciência, esperam a oportunidade das nossas fraquezas, as nossas dificuldades, e com isso eles usam a maldade para perturbar e atingir objetivos. A gente pensa que não, mas a verdade é sempre essa. O amor de Deus é muito importante para a vida da gente. E a gente tem que estar vigilante sempre, para cair bem menos, como se diz, porque eles são de uma esperteza tão grande que nem imaginamos. Eles procuram sempre nos sugestionar e com isso nos usar. Eu falo isso, nos usar realmente para criar objetivos dentro da vida e com isso nos atrasar, né, na nossa caminhada. Temos que estar um pouco mais vigilantes, estudar mais, orar mais, pedir a Deus, sempre praticar coisas boas, mudar e alterar nossa sintonia para que eles não nos atinjam, fazendo sempre o bem, procurando plantar coisas boas e aprender sempre que as dificuldades maiores na vida é onde aprendemos. As maiores dificuldades, os maiores problemas, as maiores é ali onde nós trazemos grandes ensinamentos da vida para que a gente não caminhamos mais e não caímos mais nesses buracos que nós caímos anteriormente, para não voltarmos de novo por esses caminhos errados. É isso que pedimos sempre, que Jesus nos oriente sempre, muita paz. Viu? E com isso a gente pede sempre a Deus que nos dê força, para que possamos caminhar, né? Superando sempre toda a dificuldade da nossa vida. Esse texto tão bom aqui, que ele nos traz, né? Desses espíritos que nos atrapalham na nossa caminhada, que na verdade, a gente fica pensando assim que é ruim, mas ele nos traz coisa boa. Por isso que Deus permite que nós sejamos atrapalhados na vida. A gente olhando realmente isso. Porque como é que a gente vai saber se nós não passamos por essa dificuldade? Que existe. E a gente tem que saber aprendendo. É caindo, é fazendo, se levantando e lutando sempre. Assim é que a gente precisa aprender sempre na vida, que tudo é o amor de Deus que nos guia sempre, que nos dá força. E nosso guia é Jesus, que nos traz sempre bondades e sabedoria. É isso que devemos ter sempre. Que a luz divina de Jesus sempre esteja com cada um de nós, para que possamos ter força e equilíbrio. É isso que nos dá sempre a garantia de estarmos no caminho certo, mesmo nas dificuldades, porque é por aí que nós vamos conseguir realmente alcançar, como diz os evangélicos, a nossa salvação. Mas é aprendendo e aprendendo sempre, sempre, sempre. Através que o mundo nos traz cada dia. É isso que passamos. Bom, e quando a gente fala exatamente dessa autoridade de Jesus, quando Jesus fala para essa pessoa que estava dentro, quer dizer, dentro de uma sinagoga, entendeu? E sendo usado por esses espíritos, porque na verdade eles usam as pessoas, e Jesus, com a sua autoridade, calma, sem se alterar, sem discutir nada,
mandou ele sair, mandou ele calar-se, que ele estava gritando, e mandou sair. E ele sai automaticamente. Quer dizer, essa autoridade de Jesus é tão importante para nós aqui. Por isso que se diz que a gente tem que procurar nos melhorar diante de tudo que fazemos, da nossa moral. Porque é através da nossa moral que do Cristo que chegar, não ser igual, né? Mas ter a consciência de que você pode ter esse poder de pedir a esse irmão que saia. E isso faz com que a gente ache o caminho exatamente de melhorar, porque as influências são muito grandes dentro na vida da gente, que a gente tem que ter muito cuidado, como eu falei antes, e a gente voltando a esse assunto do texto, né, do Evangelho de Marcos, a gente percebe o quanto Jesus tinha o poder sobre os espíritos. Porque ele tinha conhecimento, ele sabia de tudo isso. Imagine, né? Quando a gente começa a estudar e a entender exatamente isso, porque Jesus está passando para a gente esses ensinamentos. Isso é que a gente precisa entender. A verdade de como lidar é através do mundo espiritual. Porque quando a gente... Eu fiquei pensando assim agora, veio à minha mente. Quando a gente passa para o outro lado e a gente imagina o que a gente deixou de fazer, o que a gente deixou de caminhar, de mostrar, de fazer, de praticar, né? Porque a gente perde muito tempo, muitas vezes, com besteira. Eu sempre falo assim, assim, qual é a verdade aí? Porque se todo mundo disser assim, você tem que fazer sempre isso, caridade. Ah, eu faço caridade, certo. Eu ajudo, eu faço, eu pratico, faço campanha do quilo, faço isso, faço aquilo, estou ajudando sempre. E a intenção? Qual a sua intenção? Qual a sua intenção? Tem que ver isso. Eu acho que o mais importante de tudo do fazer é a intenção. Você pode fazer até uma oração, mas sua intenção é importante. Muito importante. Porque para Deus o que vale é a intenção de cada um. Se eu estou nessa vida com a intenção de ganhar muito dinheiro e ficar rico, e aí? Não, estou com a intenção de ganhar muito dinheiro, procurar fazer, ajudar as pessoas, procurar fazer da vida dos outros, como diz no Evangelho o homem de bem, pensar no outro antes de você. Isso já é uma intenção, uma boa intenção. É difícil? Muito. Nesse mundo materialista é muito difícil a gente estar querendo fazer o bem. Tem até aquela frase, fazer o bem é tão complicado, porque a gente recebe tanta porrada depois, tanta injustiça, né? E a gente conversa com as pessoas e muitas vezes eu fiz tanto bem a ele, por que ela não reconhece? Como eu já conversei com os espíritos que falam, revoltado, porque ajudou todo mundo e ninguém ajuda ele. Ninguém ajudou, ninguém fez nada por ele. Quer dizer, ele está sempre esperando. E as pessoas que fazem as coisas com essa intenção de reconhecimento sofrem muito. Sofrem bastante porque não têm esse reconhecimento. Isso que eles querem, que essas pessoas querem que você reconheça o que eles fizeram para ela. E querem alguma coisa em troca. Quando eles estiverem em dificuldade, que você esteja ali junto para ajudá-lo. E se você não tiver, isso machuca muito eles e faz com que eles sofram bastante. E isso acontece muito com muitas pessoas. Estão sempre esperando esse reconhecimento. E isso faz eles sofrerem muito, muito mesmo. Portanto, fazer o bem sem olhar a quem, como disse Jesus, vamos servir, só servir. E
como disse antes aqui, plantar coisas boas para colher lá na frente. Porque a colheita, meu amigo, é depois. Agora a gente só está plantando, viu? Só está plantando. Só plantando, só plantando. A colheita vem depois. Aí quando a gente chega do outro lado e vai passar as máquinas na colheitadeira, aí você vai ver. E aí? Não deu nada. Foi muito pouco. Muito pouco. Meu Deus, quanto tempo eu perdi. Passei tantos anos da minha vida plantando. E só isso. Só isso que deu. Essa é a grande verdade. Quando a gente entende exatamente isso. Talvez pessoas que a gente fique falando para você assim, está falando besteira, mas a gente que estuda o Espiritismo, estuda a doutrina, essa doutrina tão maravilhosa que nos. Eu digo sempre, ela abre um leque na nossa mente porque a gente possa expandir muitas visões que a gente às vezes não consegue enxergar. E a doutrina ela nos mostra as coisas, respostas, né? Que antes a gente não tinha, que era mistério. E hoje a gente sabe que não. Sabe que não. Tudo que acontece na vida da gente, nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada. Tudo que acontece com a gente é a verdade. Esses são os caminhos que nós escolhemos lá atrás, para caminhar. Certo? Se queremos mudar dos caminhos que nós escolhemos para ter uma plantação boa, e nós saímos desse caminho e plantamos coisas diferentes do que a gente estava programado para plantar. Aí chega do outro lado, a colheita foi fraca. Isso é que a gente tem que aprender bastante na nossa vida. Olhar sempre e entender a verdade que a doutrina nos mostra cada dia. Quantas pessoas não mudaram, quantas pessoas que eram tão arrogantes, tantas pessoas que eram tão passivas nas coisas e hoje mostram totalmente diferente. Porque a doutrina ela muda, realmente. Muda. É como eu falo para as pessoas, se você quer que sua vida mude, você tem que mudar seus caminhos, seus pensamentos, suas ideias, tudo isso. Porque se você continuar pensando a mesma coisa, nada vai mudar. Tudo vai permanecer igual. Então, a gente tem que estar sempre procurando se melhorar. E a doutrina ela vem reforçar o nosso compromisso. Quando a gente entende que a gente teve um compromisso de vida anterior, que foi desprogramado, que existe aquilo ali e que a gente sabe o que é o certo e o que é errado, porque cada um sabe o que é certo e o que é errado. Cada um sabe a sua verdade. Não adianta você aqui na Terra, a gente pode enganar as pessoas, mas a gente não se engana. A gente sabe que a gente errou, que a gente enganou, que a gente roubou, que a gente traiu, tudo que a gente fez de errado, o que a gente invejou, tudo. Isso a gente não engana a nós mesmos. Isso aí a gente sabe disso, que a gente está fazendo as coisas erradas. E se a gente sabe que está fazendo a coisa errada, a gente tem que aprender a mudar isso, a controlar e não entrar por esse caminho. Porque esse caminho só nos leva a isso, a influências negativas, a ser obsediado. Porque, como eu disse antes, eles aproveitam as nossas falhas, os nossos vícios, os nossos defeitos, as nossas más intenções, para poder achar, como se diz, né? Nós baixamos nossa sintonia. Quando baixamos e igualamos a ele, aí eles entram e processam tudo. Aí é quando a gente começa a ter raiva, começa a ter orgulho, começa a ter vaidade, começa a ter querer, começa a querer ter poder, começa e por aí vai. E vai-se embora. Eles são sutis e vai sempre se influenciando. O caminho sempre tem que ser o caminho que a gente tem e sabe que é Jesus. Esse é o caminho. Não tem outro. Esse é o caminho. Porque ele mostra exatamente. Se você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê
onde tudo se leva ao amor que Deus tem. Tudo é amor, não tem. É amor, é caridade, é amor, é vida, é caridade, é amor, sempre. Ele está sempre mostrando isso. O Evangelho, onde você abrir, onde você ler, ele está sempre ensinando a amar o próximo, fazer o bem, sem olhar quem, está sempre servindo, dando sempre isso aí, amor. A gente tem que estar sempre vigiando a cada instante, com certeza a gente tem que estar esperto. A gente não é, eu falo o seguinte, a gente cai, como se diz, né? A gente cai, mas vai cair bem menos. Vai cair bem menos mesmo, porque a gente vai. Pode ser até que a gente caia, mas lá na frente, eita, errei. Perdoe, vou voltar, me desculpe, mas não vou, não vou fazer mais isso porque é errado. É isso que a gente tem que aprender na nossa vida. É isso que eu digo sempre. Na academia, seja um santo. Eu não sou santo, ninguém é santo aqui. Nós todos somos pecadores, se recuperando, tentando achar esse caminho, ainda de muita luta, muita dificuldade, muitos problemas. Cada um. Como eu digo sempre, né? Quem é que não tem problema? Todo mundo tem. Problema em casa, na família, no trabalho, em todos os lugares. Até dentro da igreja a gente tem problema. Tudo isso é para nos ensinar sempre, né? Onde a gente procura sempre se policiar. Mesmo dentro de casa, muitas vezes falamos besteira, agredimos, entendeu? Porque a gente baixa a nossa guarda, né? E a gente sabe que esses irmãozinhos que gostam de perturbar, ele usa os outros. E usa a gente também. Usa. Quando a gente baixa a nossa guarda, eles usam a gente para atingir objetivos, muitas vezes, desequilibrar o outro, que está equilibrado. E fica ali. Quando o outro não entende e entra dentro daquele barco ali, né? E vai embora, acabou. Quando a pessoa entende que faz, não, ela não é assim, essa atitude tá, não é dele, isso não é normal. Então, dá para aquela pessoa. Aí a gente sabe, e a gente não embarca, e aquilo acaba normalmente, você vê que as pessoas, você quebra aquilo. Quando você quebrou aquilo ali, acabou, a pessoa já volta, outro já volta normal e acha que não fez nada, passa todo até despercebido, porque aquilo ali foi influenciado. Sempre é assim. Muitas vezes as pessoas se tocam e falam, eita, meu Deus, eu tenho que me policiar. Tem pessoas que conseguem enxergar isso, tem outros que não, mas cada um é cada um, né? E a gente tem que aprender sempre a lidar com esses problemas na nossa vida, em todos os lugares. As dificuldades são grandes, os problemas são grandes, não é que a gente é melhor do que ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós estamos aqui um ajudando o outro para nos melhorar. É ajudando o outro que a gente se melhora. É melhorando o outro que a gente se melhora. É caminhando com o outro que a gente vai para frente. É olhando pelo outro, querendo o bem do outro, que a gente tem um bem para a gente. Plantando coisas boas, que a gente colhe coisas boas. Sempre fazendo o bem. Sempre, sempre. O mal ainda está impregnado na gente. E a gente tem que entender isso. Obrigado a todos. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Obrigado, Pai Celestial, por tudo que nos desse, por tudo que nos dá. Que a Tua luz sempre maravilhosa ilumine nossas cabeças e que possamos sempre nos vigiarmos a cada dia, nossos pensamentos, nossas atitudes e nossa voz, para procurarmos mais caminhar sempre com Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que a paz esteja com todos.